Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí, né? Hoje nosso assunto é continuação dos tipos de relações. Ficou faltando isomorfismo. Eu vou falar também das propriedades que uma relação satisfaz. E hoje eu escolhi uma das propriedades para eu fazer alguns exemplos aqui com vocês. Vamos lá então. Escolhi relação simétrica. Bom, a definição é essa que aqui está. Seja A um conjunto e R uma endorrelação. Vocês lembram que endorrelação é uma relação que é do conjunto A no próprio conjunto A. É uma endorrelação em A. Então R é uma relação simétrica, né? Aqui está a definição, relação simétrica, se acontecer isso aqui. Para qualquer Azinho, né, no conjunto A e qualquer Bzinho no conjunto A, se A relacionar com B, então B tem que relacionar com A. Aí aqui tem uns exemplos. Primeiro, de que são simétricas. O conjunto, a relação, né, é a endorrelação, diferença nos números naturais. Quais são esses elementos? Bom, são pares que são diferentes, né? Por exemplo, o 1 é diferente do 2, então o 1 relaciona com o 2 nessa relação. O 2 é diferente do 1, então o 2 relaciona com o 1. E assim por diante, tem infinitos pares esta relação. Por que ela é simétrica? Bom, porque se o 1 relaciona com o 2, o 2 vai relacionar com o 1, né? Se o 1 é diferente do 2, o 2 vai ser diferente do 1. E isso vai valer para qualquer par aí, né? Então, por isso ela é uma relação simétrica, um exemplo de simétrica. Agora aqui, considere que eu troquei a ordem aqui, pensa aí o conjunto A, ABC, e vamos pensar na relação C aqui. É a relação de igualdade no conjunto A. Então, quais são os elementos dela? O A relaciona com A, o B com o B e o C com o C somente, né? Porque tem que ser igual. Então, eu estou dizendo que ela é simétrica, porque se o A relaciona com A, o A também relaciona com A, é o mesmo par, né? Não tem diferença. Sendo iguais, né? Isso sempre vai acontecer. Então, vai sempre satisfazer aquela definição lá de relação simétrica. Bom, agora vamos pensar aqui na letra B, né? Aqui é a relação de igualdade no conjunto das partes do conjunto A. Então, se aqui está o A, eu pensei aqui, escrevi os elementos das partes do conjunto A. Então, são conjuntos, subconjuntos, né, do conjunto A, ou todos os subconjuntos possíveis. Inclusive, o vazio está aqui, né? Então, tem o conjunto formado só pelo A, pelo B, só pelo C, pelo A e o B, o A e o C, o B e o C, e os três juntos. Então, este aqui é o P de A, conjunto das partes de A. Aí agora vamos pensar aqui na nossa relação igualdade nesse conjunto de partes de A. Como é que ficam os elementos? Bom, o par vai ter que ter elementos iguais, né? Então, tem o que tem só o conjunto A, tem só o conjunto B, tem só o conjunto C, tem o AB com o AB, o AC com AC e assim por diante, até o último lá com o último. Então, o primeiro elemento e o segundo elemento do par tem que ser um conjunto igual. Beleza. Pelo mesmo raciocínio, né, da letra C aqui, vai ser simétrico também, né? Porque A com A e A com A mantém, né? Se o conjunto A relaciona com o conjunto A, é porque o conjunto A relaciona com o conjunto A. Só iguais, isso sempre vai acontecer, então vai satisfazer a propriedade simétrica. Agora esse aqui, essa relação aqui é A quadrado. O que é essa relação A quadrado? É A cartesiano A, né? Vamos ver como são os seus elementos. Bom, A cartesiano A cada elemento do conjunto A relaciona com todos os outros, né? O A com A, o A com B, o A com C. O B com A, B com B, B com C, C com A, C com B e C com C. São esses os elementos, né, da relação A quadrado, ou endorrelação A quadrado. Por que ela é também uma relação simétrica? Bom, nos pares que são iguais, a gente já viu antes que acaba sendo simétrico.
Nos diferentes é que faz sentido, né? Como tem todas as combinações, né, o A com A, na frente ali está o B com A. Então, se o A relaciona com o B relaciona com o A. Se A relaciona com C, lá na frente tem C relacionando com A. Se B relaciona com C, lá na frente tem C com B. E assim por diante, cobre todos, né? Por isso é também uma relação simétrica. Agora vamos ver aqui exemplos de relações que não são simétricas. Por exemplo, esse Z maior, né? A relação maior no conjunto dos inteiros. Como é que é isso? Os pares são formados por números inteiros onde o primeiro é maior que o segundo. Por exemplo, o 0 é maior que o menos 1. O 0 é maior que o menos 2. Maior que o menos 3, né? Dá para fazer vários. O 1 é maior que 0. O 1 é maior que o menos 1. E assim por diante. O 2 é maior que 1. E aí tem vários. A regra é que o primeiro seja maior, estritamente maior que o segundo. Beleza. Aí não vai ser simétrico, por quê? Por exemplo, para esse caso aqui, 0 relaciona com menos 1. Aí você não vai ter o contrário, o menos 1 não vai relacionar com o 0. Esse par aqui, ó, menos 1 e 0, não vai pertencer a essa nossa relação maior no conjunto dos números inteiros, tá? Então, se 0 relaciona com menos 1, não é verdade que menos 1 vai relacionar com 0. Bom, o do está contido é semelhante, né? Por exemplo, o conjunto, esse primeiro par está nessa relação, por quê? Porque esse primeiro conjunto é subconjunto próprio do conjunto AB. E não vai valer o contrário, né? Querendo ser simétrico. Ó, esse aqui, ó, o AB, não vai relacionar com o A, né? Nessa relação, porque o AB não é subconjunto do A. E quem diria subconjunto próprio, né? Um outro exemplo que não é essa daqui. Dos números naturais, a relação só tem esses três pares. É o 0 com 1, o 1 com 0 e o 1 com 2. Bom, até que o 0 com 1 dá certo, porque o 1 relaciona com o 0. Mas o 1 com o 2 já não funciona, né? O 1 com 2 não tem o 2 com 1, né? O 2 com 1 não pertence a essa relação, porque ela só tem esses três pares aqui, certo? Portanto, ela não será simétrica. O último exemplo é esse daqui, né? O x², formado pelos pares, onde o segundo, né, o y, é igual ao quadrado do x. Então, por que aqui esses dois relacionam? Porque esse aqui é igual ao quadrado desse. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, relaciona. O 1 com 1. O 1 é igual ao quadrado do 1. Menos 2 e 4. O 4 é igual ao quadrado do menos 2. E assim por diante. Por que não vai ser? Por exemplo, esse aqui, ó, não está, né? O menos 1 relaciona com 1, mas o 1 não relaciona com menos 1. Portanto, não pertence a essa relação, portanto, ela não é simétrica. Bom, é isso então. E lá na nossa atividade tem mais. Valeu, pessoal.